Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu emprego as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos também aqueles que estão nos vendo e participando à distância. Será tão bom vê-los aqui. Há um auditório bonito nesta noite, mas há lugares vazios. Lugares que vocês ocupavam, que vocês já ocuparam. Sejam bem-vindos à casa do Senhor e estejam aqui nos próximos cultos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Olha, a vinda de Jesus está próxima. E a palavra de Deus diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Voltem então, nós queremos recebê-los, porque vocês fazem muita falta, sentimos muito a falta de vocês. Agora, nós aqui celebramos a bondade de Deus, e nesta noite celebraremos juntos a ceia do Senhor. Antes da minha mensagem, eu quero convidar todos, também os que estão à distância, para estarem aqui quarta-feira, no culto semanal de oração e de reflexão bíblica. Eu começaria uma série de estudos sobre marcas ou sinais ou evidências do verdadeiro discipulado. Como você prova que é um discípulo de Jesus? Por outro lado, nós começaremos quarta-feira a colher perguntas que você deseja ver respondidas através da palavra de Deus. Você pergunta e a Bíblia responde. Eu seria apenas um veículo para manejar a Bíblia, como diz aquele texto. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Eu estou procurando fazer isso. Como porque não tem de se vergonhar, eu procuro fazer isso, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero manejar bem essa palavra e responder às suas perguntas, às suas dúvidas, às suas dificuldades. Vou responder até quarta-feira, porque os anjos não são tão alegres como nós. E nem podem compreender a extensão de nossa alegria. Eu vou explicar isso. Aliás, uma das coristas me fez essa pergunta por e-mail, e eu vou responder quarta-feira. Então estejam quarta-feira, eu vou responder. Então vamos colher as perguntas de uma quarta-feira, eu responderei na seguinte. Assim, cada quarta-feira receberemos perguntas para respondê-las da quarta-feira seguinte. Se você morrer antes, eu pedirei a Deus que você morra firme na sua fé, apesar da sua dúvida, não é? Porque a dúvida não nos leva para longe de Deus. Isso é uma dúvida honesta, e temos certeza de que Jesus é o Salvador. Fico feliz em ver esses irmãos da Cristolândia, ministério que começou lá na primeira igreja batista em São Paulo, igreja de que fui pastor por 28 anos, e de que sou pastor emérito. Então, nós amamos muito vocês, a vida de vocês é extremamente preciosa, e nós rendemos graças a Deus pela vitória que alcançaram, e que outros vão alcançar pelo seu testemunho. Vocês são preciosidades para o reino de Deus. Amém? Uma vez a minha esposa, que é cadeirante, foi à igreja, não havia ainda o elevador, que agora existe, e foram 4 irmãos, da antiga Cracolândia, agora da Cristolândia, que a levaram. Eu digo, meu bem, pode pesar todo o peso que você tiver, essa gente tem força, essa gente é valente, essa gente é bênção. E Deus abençoe vocês e o seu ministério, pastor. Em todo o Brasil, por onde ando, eu encontro gente da Cristolândia, porque esse ministério se espalhou pelo Brasil todo. Louvado seja Deus.
Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Existem várias narrativas da ceia do Senhor. Uma que muito utilizamos está em 1 aos Coríntios, mas nós vamos apreciar esta narrativa de Lucas 22, 7 a 34. Eu vou ler para vocês, e os irmãos acompanharão, se vocês puderem reproduzir, na Bíblia Almeida, século 21, para que eles vão também acompanhando o auditório. Vocês que têm a Bíblia, abram a sua Bíblia. Alguns trouxeram a espada, que é a Bíblia, mas alguns trouxeram o canivete. Uma Bíblia desse tamanho. Abre o seu canivete também. Embora com o canivete não se possa fazer guerra, mas você pode abrir e ler também. Então, Lucas 22, 7 em diante. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Não era comum homem carregar vaso de água. Era mais comum entre as mulheres. Mas Jesus deu esse sinal. É um homem que vai levar. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera. Jesus é um exemplo de planejador. Ele tinha preparado o lugar. E prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso é, quando a volta dele. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas veja o que Jesus disse: mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. O maior será o menor. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. É o homem sempre procurando ser o melhor, o maior. Essa ambição de glória, de poder. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve?
não é quem está à mesa, eu, porém, estou entre vós, como aquele que serve. Este é o título de honra do cristão, servir. Pois quem é maior? Ele respondeu: vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações, e assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, eu vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, disse Jesus a Pedro, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Este é o cenário da ceia do Senhor. Por isso li o texto todo. O que é a Páscoa para a história do povo de Israel? E Jesus celebrou primeiro a Páscoa antes de instituir a ceia. É a ceia do Senhor para a história da igreja cristã. A Páscoa, em que foi sacrificado o cordeiro e aspergido o seu sangue nos umbrais das portas das residências dos israelitas, constituiu ocasião em que o povo foi liberado da servidão do Egito. Anualmente, essa festa de uma semana de duração lembrava o grande evento da redenção, o Êxodo. Já a ceia do Senhor é ato em que lembramos o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o derramar de seu sangue, pelo qual fomos libertos da escravidão do pecado e do mundo. E também somos libertos do domínio do pecado. Só seremos libertos da presença do pecado no céu, quando chegarmos lá. Por isso a salvação tem 3 tempos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos das penas do pecado. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. E seremos salvos da presença do pecado, a presença do Senhor. Lá não há pecado, não há mal. Eu quero refletir sobre a ceia do Senhor com os irmãos e com os espectadores. A ceia do Senhor foi ocasião para 2 revelações: do coração humano ingrato e mau, e do coração do Senhor Jesus pronto para salvar. É interessante que tanto o Evangelho refere o fato, como Paulo, na narrativa da ceia, diz que Jesus celebrou a ceia na noite em que foi traído. Há como que um contraste entre as trevas, da maldade, da ingratidão e a luz gloriosa do amor de nosso Salvador. Jesus tomou o pão, disse: eu vou morrer por todos vocês. Já morri no plano de Deus, desde a eternidade. E vou morrer. E o meu sangue vai garantir a salvação, a redenção de vocês e a vitória de vocês. Então, o coração humano é mau. Não se fale então que a canção dos anjos no Natal foi: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não existe homem de boa vontade. O pecado torna a vontade humana serva, escrava e má. Isso é demonstrado na ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão. Portanto, em vez de olhar para o coração de Judas,
para a negação de Pedro, 3 vezes. Vamos olhar para o coração de Jesus, pronto para salvar. A ceia do Senhor é um olhar sobre o Calvário, e olhar pela fé para aquele coração que foi ferido por nós, para garantir a nossa eterna redenção. Sim, meus irmãos, outra reflexão que lhes trago é que a ceia do Senhor é a ocasião para autoexame e consciência de que qualquer de nós pode trair o Salvador. Os evangelistas contam, quando Jesus disse, um de vós me há de trair, eles começaram a perguntar, porventura sou eu? Porventura sou eu? O único que perguntou, quem é Senhor? É João. Mas todos os outros tinham dúvida, se poderiam eventualmente ser instrumentos de escândalo, traindo o seu Salvador. Porventura sou eu? Vamos examinar o nosso coração. Será que nós estamos firmes para todas as circunstâncias? Se a nossa fé for provada, se nós formos chamados diante de um pelotão de fuzilamento, como foram cristãos em Cuba, depois da Revolução de Fidel Castro, e foram arguídos assim, vocês creem nesse Evangelho, creem no Cristo, se crerem morrerão, vocês estão preparados para morrer? E houve cristãos que perguntaram ao pelotão de fuzilamento, eu estou preparado para morrer, e o senhor está preparado para viver? Você estará pronto a dar testemunho, se for chamado às falas, com perigo de sua própria vida, perigo de morte? Que nós façamos este autoexame, de que tamanho é minha fé, aqui chega a minha fé, a que sacrifício pode levar a minha fé. Por outro lado, você há de fazer um autoexame sobre se você discerne do pão que vai receber, do cálice que vai beber, que são símbolos, são sinais, são mementos do sacrifício de Jesus. Quando Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não significa que o pão se transforme no corpo, nem o fruto da vide se transforma no sangue. Servem de rememorar. A palavra anamnesis, anamnésia, é a palavra usada no grego aqui. Fazer isso em memória. É reconstrução em nossa mente daquele quadro do Calvário. Das 11 vezes que fui a Israel, sempre eu percorri a Via Crucis. Via Crucis. Havia o lugar da flagelação, em que aparecem no frontispício de uma capela as palavras em latim, vede, ó vós que passais, se a dor maior do que a minha dor. A dor de Jesus foi o maior das dores, para a sua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todos nós. Sim, meus irmãos, Jesus merece todo o nosso amor. Quando eu ouço esses hinos que o coro cantou, eu rendo graças a Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, porque o sangue de Cristo nos garante vida eterna. E quando tomamos o cálice, e tomamos o pão, e comemos, nós reconstruímos, este é o sentido de anamnesis, construímos na nossa mente o cenário do Calvário, e verificamos tudo aquilo, foi por minha causa, aquela cruz não era dele, era minha, e Jesus a carregou por mim, e nela foi crucificado. A ceia do Senhor revela a distância entre a preocupação humana pelo poder e a afirmação de valores terrenos e a solicitude de Cristo pela segurança de seus discípulos. Eu orei por ti, Pedro. Os discípulos discutiam quem era o maior. Quem era o maior deles? Noutro episódio, lá em Mateus, Jesus tomou uma criança e pôs no meio deles e disse, olha, se vocês não se tornarem humildes como essa criança, este menino,
vocês não entrarão no reino de Deus. Jesus disse: eu, entre vocês, sou como aquele que serve. O maior é o que está à mesa, não é? E é servido. Pois entre vocês é diferente. Aquele que serve é o maior. Vocês devem seguir o meu exemplo. Meus irmãos, quando eu vejo o crente dizer não ao desafio de servir, quando eu vejo o crente dizendo: eu não posso exercer essa função, eu não posso realizar essa tarefa, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu fico pensando: o seu Salvador teve capacidade de morrer por você, de entregar a vida dele na cruz do Calvário, e você não tem coragem de dedicar a sua vida, o seu tempo a serviço do Senhor? Que nós não nos ambicionemos lugar de honra, lugar de proeminência e preeminência, estar acima dos outros, mas que busquemos estar nos braços de Jesus. Pedro, eu orei por ti, Jesus diz a Pedro. Eu não te deixarei, estou pronto para viver e morrer por ti. Pois negou diante de uma serva, porque estava no lugar errado, na hora errada. Se você procura o lugar errado, a hora errada, você vai negar o seu Salvador. Cuidado com os lugares que você procura. Mas eu queria ver Jesus. Mas você não manteve a sua fé nele. Eu gosto de Pedro num aspecto. Pedro negou sim, mas ele teve uma virtude que nós não temos. A virtude de manter os seus olhos voltados para Jesus. Por isso, quando ele negou a terceira vez, e o galo cantou, ele percebeu o olhar de Jesus. Por isso que o padre Antônio Vieira diz que as lágrimas de Pedro brotaram dos olhos de Jesus. Como é bom a gente reconhecer que depende do Senhor. Ele é o nosso Senhor. A ceia do Senhor lembra um Salvador que livremente se entrega aos pecadores. Ele não é um mártir do Calvário. Mártir é aquele que é levado à morte à força. Jesus voluntariamente foi levado à cruz. Ele poderia ter chamado legiões e legiões de anjos para livrá-lo, mas ele livremente se entregou para ser o nosso Salvador. Como somos agradecidos a Jesus. Eu quero viver todos os dias, horas, minutos. Eu quero viver para servir ao Senhor sempre. Eu não penso outra coisa. Meu pensamento está tomado por Jesus. Eu sou dele, nós somos dele. Amém? Nós somos de Jesus. Este é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, do Novo Pacto. Interessante que eles, havendo cantado o hino, havia música na ceia do Senhor, uma música própria. Havendo cantado o hino, foram para o Jardim das Oliveiras, onde Jesus suou gotas de sangue por nós. Jesus sofreu por nós. Meus irmãos, a ceia do Senhor constitui sinal e lembrança constante de um sacrifício de eficácia eterna. Jesus morreu uma vez para sempre. Infelizmente, na teologia católica, fala-se no sacrifício da missa, como se Jesus fosse sacrificado outra vez, mas o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. Nós relembramos esse sacrifício, nós reconstruímos em nossa mente, nós reconstituímos em nossa memória, para ser agradecidos a Deus, mas morreu uma vez para sempre, e a sua morte é eficaz para a nossa salvação eterna. A ceia do Senhor há de ser observada, porque ordenança de Jesus, precedida de autoexame. Examine-se a você mesmo. Quando diz examine-se o homem, pois a si mesmo, homem é em sentido genérico, homem ou mulher. A mulher também precisa se examinar.
Examine se você crê realmente. Você discerne na ceia o sinal, o memento, a lembrança da morte de Jesus por você e por todos nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Não é exame para não comer. Às vezes o crente sai, irmãos diáconos, sai do templo e diz: não tomei a ceia porque não estava preparado. Ora, se você fez um autoexame, não é para ficar como estava, é para pedir perdão, ser perdoado e tomar a ceia. Examine-se e tome, não é examine-se e não tome, e não coma o pão, nem beba o cálice. Finalmente, a ceia do Senhor é mensagem de fé, de comunhão do povo de Deus e da esperança em que a nossa fé é ancorada. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não se fale que Jesus não vai voltar. Nós é que subiremos a Ele, Ele virá e todo olho o verá. É que o anjo disse quando Jesus subiu aos céus: Jesus virá e nós que estivermos vivos seremos levados e transformados por Ele. Os que morreram ressurgirão primeiro, os que creram e irão subir. Os espíritos virão com Jesus e os corpos serão ressurgidos gloriosamente para subir na presença do Senhor, e nós seremos transformados. Espero que eu já tenha morrido também e eu vá subir com os mortos. Eu quero chegar antes de vocês lá. Aí vocês vão ser arrebatados depois, certo? Combinado? A gente se encontra lá. Mas se vocês morrerem antes, eu me encontro com vocês lá. Será o grande encontro, as bodas do Cordeiro. Ah, meus irmãos, é maravilhoso isto, até que venha. Por isso a ceia do Senhor é um Maranatá. Maranatá significa: Senhor, vem. E coincide com as palavras de João no Apocalipse: ora, vem, Senhor Jesus. A ceia é um anúncio dessa vinda. Assim, compreendendo a ceia do Senhor, depois de nosso autoexame, participemos deste memorial da morte do Salvador, até que Ele venha, e que Ele nos abençoe, enquanto nós participamos da ceia do Senhor. Oremos, inclinemos a nossa fronte, oremos, preparando-nos para a ceia do Senhor, examinando-nos a nós mesmos, e consagrando a nossa vida ao Senhor.